Hebreus 11:4, diz assim: pela fé Abel. Verso 5, pela fé Enoque. Verso 7, pela fé Noé. Verso 8, pela fé Abraão. Verso 23, pela fé Moisés. Verso 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Verso 32, que direis mais? Certamente me faltará tempo necessário para me referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, de Sansão, de Jefté, Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Até aí. Olhe para cá agora. Eu quero falar com você hoje a respeito da fé, ok? Presta atenção a respeito da fé. A maioria sabe muito pouco sobre a palavra crer, sobre o que é fé. Fé. Hebreus capítulo 11 vai destinar o capítulo todo para falar da fé e de homens que viveram pela fé. É chamada a galeria da fé. O que é uma galeria? Se você vai no museu, se você vai numa exposição de artes, tem ali a galeria da arte moderna, a galeria de Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, galeria onde estão expostos as obras de alguém. Hebreus 11 está exposto os homens da fé, a galeria da fé, os heróis da fé, os homens de Deus que viveram pela fé. Então aqui em Hebreus 11, cita homens que fizeram prodígios, homens que fizeram sinais, homens que operaram milagres, homens que venceram grandes batalhas, derrotaram grandes e numerosos exércitos, homens que protagonizaram cenas inacreditáveis. E como eles fizeram? Como eles conseguiram esses feitos? Aqui fala de homens que colocaram à fuga exércitos inteiros. Quem foram esses? Davi, Gideão, homens que apagaram a força do fogo, Sansão, homens que fecharam a boca dos leões. Quem fechou a boca dos leões? Daniel. Homens que foram cerrados ao meio, Isaías. Homens que a terra não era digna de ter pisado. Então, fecharam boca de leões. Derrubaram muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó eram tão espessas, grossas, que haviam casas em cima delas e carruagens andavam em cima. Elas caíram. Homens derrubaram as muralhas de Jericó. Animais, leões, os felinos, carnívoros. Como é que leões, há dias sem se alimentar, têm suas bocas cerradas, amordaçadas, atadas, fechadas, de forma que Daniel teve o livramento? A Bíblia diz que Daniel fechou a boca dos leões. Homens que da fraqueza tiraram força. Quem tirou força da fraqueza? Sansão. Teve os cabelos cortados, a força se retirou, os olhos vazados, preso em cadeias, moendo num cárcere. E ali, da fraqueza, tira força e destrói um palácio com os filisteus. Eles fizeram isso. Fizeram isso. Agora, como eles fizeram isso? Como eles protagonizaram essas cenas? Aqui cita os profetas, cita os juízes, cita os reis,
O Velho Testamento é um compêndio de homens que viveram pela fé. O Velho Testamento é um compêndio histórico, narrativo, de seres humanos, como eu e você, que protagonizaram cenas extraordinárias. Pela fé, marcharam no meio de um mar, 2 paredes de água em uma terra seca. Eu não sei se o maior milagre foi o mar ter aberto ou o solo estar seco, porque no fundo do mar é arenoso, é movediço. Abriram. Como eles conseguiram? A Bíblia diz, pela fé, por intermédio da fé, através da fé. A fé foi o objeto do milagre. A fé foi o objeto do prodígio. Pela fé, Abraão, pela fé, Enoque, pela fé, Moisés, através da fé, por intermédio da fé, exercendo fé. Foi esta ferramenta, foi este o mecanismo, foi essa causa de operar em milagres, a fé, ok? Então o que eu aprendo aqui? O que nos é ensinado aqui? Que é através da fé que você verá isso na sua vida. Da mesma maneira, nós somos a extensão deles, a continuação deles. Eles foram mortos, sepultados, e o bastão deles foi passado para nós. E se nós quisermos continuar, escrever as mesmas histórias prodigiosas, vermos os mesmos feitos milagrosos, nós necessitamos tomar das mãos deles o bastão da fé. Precisamos exercer fé, precisamos produzir fé, precisamos crer, pois é por ela que nós veremos. Por isso o escritor fez questão de dizer, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. São milagres distintos, prodígios distintos, feitos distintos, diferentes um do outro, mas causados pelo mesmo fator, fé. São situações diversas, regiões diversas, tempos diversos, distintos, épocas diversas, onde ocorreram inúmeros sinais. Todavia, o mecanismo para que eles fossem feitos foi o mesmo: fé. Viveram séculos um do outro, centenas